Mais uma vez, nessa tarde de hoje, antes de sair de casa, eu conversava com a Helena e falava assim, não sabia que ia pregar, mas falava, se por acaso eu tiver a oportunidade de pregar, eu não estou conseguindo ter uma palavra no meu coração, não estou conseguindo ter uma palavra que venha a mexer comigo, a não ser aquela que eu já preguei um dia. E naquele momento eu fiquei pensando, como eu vou pregar outra coisa? Deus falou com a irmã Silvia, eu creio no que ela falou, no que ela testemunhou, onde Deus dizia, pregue a salvação, pregue a volta de Jesus. Aleluia! Mas para mim vinha essa palavra onde fala de oração, e eu não conseguia ter uma outra que falasse forte ao meu coração. E como eu tive a oportunidade de eu trazer essa palavra novamente, e eu creio que antes dessa palavra falar com alguém, ela vai falar comigo mesmo. Ei, Deus, porque aleluia! Eu acho que de mim mesmo Deus pede mais oração. Eu tenho buscado, mas acho que ainda poderia buscar muito mais. Então Deus é maravilhoso, Ele nos dá essa oportunidade hoje de estar aqui ainda na presença de um pastor, que Deus abençoe a sua família e que possa estar aqui trazendo a palavra. Aleluia! E continuar firme, porque quando eu olhei nele hoje aqui, um versículo bíblico me veio na cabeça. Um versículo que era assim, onde aquela serva lá quando Jesus ia ser julgado naquela noite, onde a serva falou para Pedro, você não é um deles? Não adianta, quando a gente é escolhido, chamado, você não consegue ficar diferente. Aleluia. Quando eu olhei nele, eu digo, ele é cristão. Aleluia. Ele é alguém da palavra. Quando a pessoa é de Deus, não consegue ser diferente. Dá para conhecer a pessoa apenas pelo olhar. E com certeza que Deus conta muito com esse servo de Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mas voltando à palavra, onde a palavra vai falar de oração, onde nós sabemos que o inimigo, ele sempre perseguiu a igreja. Temos um conhecimento do passado, através da palavra, onde o inimigo trabalhando contra a igreja, sempre perseguiu, querendo destruir, querendo parar a obra de Deus. Mas não há como parar, porque o que é de Deus é de Deus. Diz a palavra de Tiago. Tu és maravilhoso, A igreja do Senhor Jesus, mas a obra é de Deus. Tiago, ele foi preso e ele foi executado, ele morreu a fio de espada, diz a palavra. Ele foi decepada a cabeça dele, porque Deus o permitiu assim. Porque ele foi para a glória, ele tinha o seu momento, ele já andou com Jesus, ele já conhecia, mas chegou um momento onde Deus permite, Deus o recebeu na sua glória. aleluia! E da mesma forma, naquele tempo, onde os judeus acharam aquilo muito bom, porque muitas pessoas ouvindo, recebem o que o inimigo fala, e estavam comemorando, e o rei Herodes, ele fica com aquilo, ele fica orgulhoso. E ele manda também prender Pedro, aonde ele ia, também executar da mesma forma. Mas como a palavra vai dizer, prendeu a Pedro e eram os dias dos asmos, era o dia da Páscoa. E ele não matou a Pedro naqueles dias, porque ele achou que podia pegar mal. Ele resolve deixar Pedro para depois da Páscoa. E a Bíblia já nos fala, no início, onde na mortandade, lá nas pragas, onde as crianças eram mortas, onde os primogênitos eram mortos, onde Deus fala lá para passar o sangue nos umbrais das portas, onde o espírito da morte passaria por sobre a casa e não chegaria. Então Pedro também, na Páscoa, ele estava já marcado com o sangue do Senhor Jesus, onde ele se livra dessa morte, onde a palavra vai dizer assim, que quando ele estava preso, imagina, 16 soldados para cuidar de uma pessoa. Se fosse um bandido perigoso, mas quem que era? Era um pregador da palavra, era alguém que estava testemunhando de Jesus Cristo. Aleluia! Precisava 16 pessoas para cuidar de um preso, onde ele estava atrás de várias portas, onde ele tinha 2 guardas ao lado dele quando ele dormia, amarrado com 2 correntes, onde dizia com 2 cadeias, ele estava amarrado com 2 correntes. Mas o rei Herodes, ele já sabia, porque em Atos mesmo, capítulo número 5, Pedro e João também estavam presos.
Mas o anjo também vai e liberta. Então o rei Herodes pensa assim: agora nós vamos escolher 16 soldados, vamos pôr para cuidar aqui, para proteger, para que ele não tenha como sair dessa prisão. E naquele momento, onde Pedro, estando preso, condenado, talvez pensando que eu vou encontrar Jesus porque eu vou ser morto, aonde ele dormia, eu falo por mim mesmo, eu não consigo dormir muito bem quando os problemas vêm. Como dormir esperando a morte dia e amanhã? Tem alguma forma de dormir se não é apenas estando com aquela paz do Senhor Jesus? Nós falamos de paz do Senhor Jesus para ter aquela paz, para que nós possamos dormir, seja lá em qualquer tribulação que nós esteja enfrentando, assim como Pedro estava dormindo, aonde o anjo chega naquela prisão e o anjo vai acordar ele. Mas primeiro, quando o anjo chega, o que acontece? Uma luz. Lá onde o anjo chega, a luz aparece, então as trevas não ficam. Ei, Deus, aleluia. A luz brilhou e o anjo toca em Pedro. E como que os soldados que estavam do lado dele não viram aquela luz? Não chegaram a perceber. E o anjo toca no lado de Pedro para acordar ele. E o anjo diz: levanta-te depressa. Levanta-te depressa. Talvez nós podemos estar caídos, mas o anjo diz, Deus fala através da palavra dele: levanta-te. Deus tem pressa. Ei, Deus tem pressa. Quando o anjo diz depressa, porque Deus tem pressa. Levanta-te para a tua obra, levanta-te para aquilo que você é chamado. E Deus, ainda o anjo fala: calce tua sandália, vista a tua capa. Isso é quando Deus está dizendo: vista a tua capa. Prepare-se para pregar a palavra. Prepare-se para aquilo que você é chamado. Prepare-se, saia calçado, saia vestido. Aonde o anjo vai dizer para Pedro: segue-me. Mas ele estava dentro de uma cadeia, eram várias portas. Mas quando o anjo diz levanta-te, ainda caíram as correntes. Não precisou Pedro tirar, não precisou o guarda tirar, não precisou ninguém. Aleluia. Quando o anjo decreta, quando ele está te dizendo vai, é porque ele já está te libertando daquele passado, assim como libertou a mim, libertou meus irmãos. Quando ele diz vai e pregue, é porque ele já está te dando a liberdade daquilo que você estava aprisionado. Glória a Deus, aleluia. Naquele momento, aonde ele diz segue-me, é sinal que o anjo vai na frente. Então nós temos que saber seguir o que Deus fala, seguir a palavra de Deus, para que nós possamos permitir que se Deus vá na nossa frente, que ele vá sendo a luz, e quando ele vai indo, as portas vão se abrindo. Então quando nós estamos seguindo a Deus, seguindo a palavra dele, as portas que estão aprisionando nós, porque existe, o mundo ele vai querer fechar nós, vai querer trancar a nossa frente, vai querer pôr obstáculos, mas siga a palavra de Deus. Aleluia. As portas elas vão se abrindo, assim como estão se abrindo para cada irmão da igreja, onde Deus tem falado com cada irmão, com cada irmã, onde Deus tem iluminado a nossa mente, o nosso coração. Mas Pedro ele vai saindo, apenas seguindo o anjo, e sai na porta de ferro, onde ele diz a porta maior que tinha naquela prisão, e os guardas onde que estavam. Os guardas nem viam. Os guardas não viam que Pedro estava saindo, não viam a luz, não viam o anjo, não viam nada. Então vamos caminhar com Deus, vamos caminhar naquilo que Deus aleluia. Fala. O inimigo, aqueles que estão contra nós, porque tem, não adianta dizer que não tem, muitas pessoas do mundo, eles não vão nem ver a nossa caminhada, não vão ver a tua caminhada. Eles não vão ver você passando. Quando eles verem, você já vai estar na frente. Aonde Pedro, a palavra vai dizer assim, que Pedro vai e Pedro sai até a rua. Ele saiu lá e aí que ele percebeu que aquilo não era sonho. Aí que ele foi perceber que verdadeiramente tinha um anjo. Que verdadeiramente um anjo tira ele da cadeia. Aleluia. Só aí que Pedro deu em si mesmo, que ele percebeu, quando ele viu o anjo não estava mais. Mas de onde é que ele vai naquele momento? Ele teve alguma dúvida aonde ir? Ele sabia onde ir. Ele não sabia porque foi liberto, mas ele sabia aonde que as pessoas se encontravam e oravam. Glória a Deus. Nesse momento não era um templo, era uma casa. Podemos dizer da irmã Maria,
onde ela dava a sua casa, onde a palavra vai dizer que muitos estavam reunidos e oravam. Talvez não é todos da igreja, mas eram muitos, como tem hoje aqui, glória a Deus, aleluia. Então muitos estavam reunidos e oravam, mas eles oravam lá para quê? Eles oravam para quê? Pelo falecido Tiago? Não, eles oravam para que Deus libertasse a Pedro. Aleluia! O que Tiago fez, já fez. O tempo dele já se cumpriu. A oração agora era para que Deus viesse a libertar a Pedro. Mas eles estavam orando, mas eles sabiam que o anjo está trabalhando? Eles sabiam por um acaso que o anjo estava vindo? Através da oração deles, será que eles esperavam aquele anjo? Eles nem imaginavam. Na nossa oração muitas vezes é assim. Eu quando digo que essa palavra talvez seja antes para mim do que para alguém aqui, que se serve para alguém, que Deus abençoe, que sirva, assim como é para mim. Mas muitas vezes a gente está orando, acorda de madrugada, eu falo por mim, eu tenho um pouco de preguiça muitas vezes, porque a gente não está vendo o resultado. Quando eles oravam na casa de Maria, eles oravam para que Deus libertasse Pedro, mas eles não estavam vendo. Eles não estavam vendo o anjo caminhando, eles não estavam vendo o anjo abrindo a porta. E muitas vezes aquilo parece que para nós não estamos vendo o que Deus está fazendo, e aquilo se torna assim como se a gente estivesse falando sozinho, porque não está vendo o resultado. Santo, santo, santo. Mas mais para adiante, assim, se a gente for analisar, eu, glória a Deus, quando posso, eu coloco, acho que cada um, a gente ora hoje pela igreja, ainda muitas vezes não lembra de orar por tudo o que precisa, pelos irmãos, os primeiros são família, parentes, são filhos, sobrinhos, e eu vejo grande libertação na vida dos meus sobrinhos, até que não estão na igreja, mas estou vendo aqui a ação do anjo, glória a Deus, aleluia. Então naquele momento também, onde todos estavam reunidos, Pedro ele não teve dúvida aonde ir, ele foi na casa da oração, porque ele sabia. E ele chega naquele momento lá naquela porta, e ele bate na porta, mas eles continuavam orando, mas alguém escutou, batida lá no portão, e a palavra vai dizer que saiu uma menina lá e viu ele, talvez por um gesto, não sei como, a palavra não conta detalhes, e aquela menina ela volta e fala lá para eles, Pedro está à porta, e eles dizem o quê? Você está louca? Está fora de ti. Pedro está na cadeia, mas eles estavam orando para que Deus o libertasse. Aleluia! Aleluia! Mas ela diz, não é ele. E naquela época diz que eles acreditavam muito que cada pessoa tinha um anjo, como se fosse ele, como se fosse a própria pessoa. Eles dizem, não é Pedro, não, é o seu anjo, porque Pedro está lá na cadeia. Então pode ter absoluta certeza, meu irmão, minha irmã, que você vai receber um milagre que as pessoas não vão crer. Basta confiar em Jesus. Não vão acreditar naquilo que você está recebendo, mas você vai ver que é real, porque assim como foi real a visita do anjo, vai ser real um milagre na tua vida. Aleluia! Eu creio, Jesus. Naquele momento, então, eles vão abrir a porta e ver que é realmente aquele Pedro, que eles tanto pediram para que Deus libertasse, mas quando viram, não acreditaram. Muitas vezes na nossa vida é assim. Quando nós recebemos uma coisa, muitas vezes não acreditamos que seja de Deus, muitas vezes duvidamos, mas pode ter absoluta certeza que é Deus abrindo as portas que nos atrapalham, que nos prendem. É Deus que está libertando aquele filho que talvez não está na igreja, aquele sobrinho, aquele parente. Continue na oração, crendo. Talvez você não vai ver o resultado agora, mas o resultado vai aparecer adiante. Mas, glória a Deus, aleluia, nós temos resultado visível na nossa vida. Temos resultado aqui, assim, que dá para perceber que é só Deus. Tem milagres. Quantos milagres aí que a igreja testemunha, mas quantos que não são testemunhados? Porque Deus ele está trabalhando, está mandando o anjo. Glória a Deus, então, aleluia. Como diz a palavra, o que faz o Deus mandar o anjo? É a oração. Temos que buscar em oração, buscar o poder de Deus através da oração. Porque Deus é maravilhoso, Ele não deixa de atender.
Como foi falado, não importa, talvez no tempo de Deus, uma cura, alguma coisa, se você não recebe na hora, não desista. Continue buscando. Assim como a palavra vai dizer que eles oravam sem cessar, oravam sem parar, continuamente. Então a gente não pode desistir, não pode fraquejar, porque a vitória vem para aqueles que seguem até o fim. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E Deus é maravilhoso, Ele vai estar conosco. Basta apenas nós crer realmente e buscar Ele em oração. Aquilo que for bom para nós, Ele vai nos dar, pode ter absoluta certeza. Meu irmão. Mas é essas palavras que eu quero deixar em nome do Senhor Jesus. Agradeço a minha oportunidade e as palmas que ouvem o Senhor Jesus.